Olá, pessoal! Vocês já ouviram a expressão a pessoa certa na cadeira certa? O que exatamente essa expressão significa e qual é o impacto disso dentro das organizações? Meu nome é Daniele Xavier e juntos vamos transformar desafios em oportunidades. Essa expressão significa que nós tenhamos o candidato, além das competências técnicas, que são os hard skills, as competências comportamentais, ou seja, quais são os comportamentos esperados da empresa mediante esse candidato. Você ter a pessoa certa na cadeira certa vai muito além de você contratar um profissional qualificado. É você ter o profissional qualificado que dê match com o fit cultural da sua empresa. Nós temos que lembrar que selecionar os candidatos da forma correta, nós temos o poder de transformar de forma significativa os resultados de uma empresa. E qual é o primeiro passo que nós precisamos ter para um recrutamento assertivo? O primeiro passo está aqui, me acompanha. É a definição clara e objetiva do perfil do cargo. Se esse é o primeiro passo, é o ter uma definição clara e objetiva do cargo. Se esse profissional é o profissional que vai impactar de forma positiva os resultados da empresa, uma das minhas perguntas é: por qual motivo os gestores negligenciam tanto essa etapa do processo seletivo? Lembrando que esse profissional vai trabalhar com o gestor. Eu tenho em torno de 20 anos de experiência na área de recursos humanos e eu já lidei com alguns gestores que falavam para mim assim: Dani, mas você sabe o que eu preciso? Dani, você está tanto tempo na empresa, você sabe qual é o candidato ideal, o profissional ideal? Não, eu não sei. Eu sei qual é o profissional ideal para trabalhar comigo na minha área. Então, aqui é um dos passos que eu pego muito no pé dos gestores. E o profissional da área de recrutamento precisa exigir isso aqui de um gestor. O que quer dizer nós termos a definição clara e objetiva do cargo? Bom, eu preciso saber quais são as competências essenciais desse profissional. As competências eu estou falando na parte técnica. Qual é a competência técnica que esse profissional precisa ter para exercer aquela função? Qual é o comportamental? E aqui no comportamental, o que eu preciso entender? Dos valores da minha empresa. Às vezes eu tenho um excelente técnico, uma pessoa que tem a formação acadêmica adequada, as experiências anteriores adequadas, mas não tem o fit cultural. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho só sobre fit cultural. Voltando nas competências essenciais, quais são as experiências anteriores exigentes desse cargo? Qual é a escolaridade que esse cargo exige? Isso aqui o recrutamento vai fazer, o profissional da área de recrutamento vai fazer em parceria com o gestor da vaga. Então o gestor da vaga precisa se dedicar um período para que a gente desenhe isso. Mas se por um lado eu tenho o gestor da vaga que negligencia uma definição clara e objetiva do cargo, por outro lado eu tenho a área de recrutamento que negligencia conhecer do negócio. O negócio, ela é a virada de chave para nós colocarmos esse candidato certo na cadeira certa. Vou contar uma historinha para vocês. No ano de 2018, eu trabalhava em uma incorporadora e nós contratávamos corretores de imóveis ou consultores de vendas. Esse pessoal era 100% comissionado. Eu tinha uma rotatividade gigantesca. Não tinha uma reunião de resultado que eu ia apresentar ou as reuniões que eu tinha com o meu diretor direto que eu não apanhava devido a esse turnover altíssimo. E eu sempre quebrando a cabeça e pensando, mas eu preciso fazer alguma coisa para entender. E o meu maior desafio era que eu contratava profissionais 100% comissionados, que foi o que eu falei no início, ou seja, não tinha um salário fixo ou benefícios ou algo assim. Então eu fiz uma proposta para o meu gestor. No decorrer de 15 dias, no período da manhã eu trabalharia dentro da empresa com as minhas demandas da área de RH. Nessa época eu já era coordenadora, então eu tinha um time abaixo de mim que fazia a parte de recrutamento. E no período da tarde eu mesma iria para a rua. Eu queria conhecer quais eram as dores
dos gerentes comerciais. Eu precisava entender exatamente por qual motivo aquele pessoal desistia nos primeiros 45 dias. Pois bem, fui para a rua, fiz PAP com esse pessoal, fiz PDV, quem é da área de vendas sabe exatamente do que eu estou falando, fiz oferta ativa, entreguei panfleto em semáforos, o nosso carro-chefe era apartamentos, né? Minha Casa Minha Vida. E então trabalhamos embaixo de tenda, tudo que o comercial fazia, eu fui fazer. Eu fui ser uma corretora de imóveis durante esse período. Bom, não preciso nem dizer que a experiência foi fantástica, né? O quanto eu aprendi com eles e o quanto eu entendi qual era a dor que eles sentiam. E daí nascia um outro projeto, que é o projeto que inclusive eu ganhei a minha promoção para ser gerente de RH dessa empresa. Nasceu a Universidade Corporativa. Primeiro ela veio mais tímida para ser uma escola técnica, aos pouquinhos ela foi ganhando corpo e assim nasceu a Universidade Corporativa. Por qual motivo? Eu entendi que esse pessoal saía porque ele não conseguia vender nos primeiros 45 dias. E um bom percentual que não conseguia vender é porque não estava sendo bem treinado. Se eles não estavam sendo bem treinados, 100% comissionados, 40 dias trabalhando, tirando do bolso, é óbvio que esse pessoal iria sair. Então nasce assim a Universidade Corporativa com foco em vendas. Depois essa universidade ganhou corpo e aí nós fomos colocando também outras áreas ali. E aí, como que nós fazíamos? A gente pedia os leads para a área de marketing, aqueles leads que eles já tinham descartado, e esse pessoal que nós íamos contratando, eles iam trabalhando esses leads. E era fantástico, porque daí nós fizemos uma área fora da empresa, mas muito similar como era dentro. Inclusive, colocamos até o sino para quando o pessoal vendesse alguma coisa ou simulasse a venda, fosse tocar o sino. Fizemos tudo muito parecido. E nesse meio tempo eu tinha candidatos que estavam ali no período de experiência e que até mesmo vendiam esses leads. E como que eu consegui fazer tudo isso? Porque eu fui conhecer o negócio da empresa. Eu fui conhecer a dor do meu cliente interno. Agora minha pergunta para vocês é: quantos de vocês realmente fizeram uma imersão na operação da sua empresa para entender do negócio? Então agora eu já tenho aqui, eu tenho a definição clara e objetiva do cargo. Eu trouxe esse gestor para desenhar esse perfil do cargo junto comigo e hoje eu já conheço o negócio da empresa. Agora eu preciso trazer o candidato ideal. É claro que antes disso nós temos a divulgação da vaga, e aí eu quero fazer um parênteses, gente. Não façam divulgação de vagas maçante. Às vezes eu vejo no LinkedIn ou em qualquer outra plataforma divulgações de vaga que mais parece um mini livro, um e-book com N informações. Faça uma divulgação de vaga muito mais atrativa, sucinta, palavras-chave que a pessoa bate o olho e fala, puxa, é ali mesmo que eu quero enviar o meu currículo. Até porque esse é o primeiro passo, né? Quando eu faço essa divulgação da vaga, coloco as informações-chave na divulgação da vaga. Ah, Daniele, quais são as informações? Informações-chave tem que pelo menos ter o título da vaga. Às vezes eu vejo umas divulgações que não tem nem o título da vaga. Um breve descritivo da vaga, porque o profissional, quando eu vou ler uma vaga na área de recursos humanos, com as palavras-chave, com o breve descritivo ali, eu já sei se eu tenho a expertise para atuar ali ou não. Por exemplo, se eu ver uma divulgação de vaga lá, gerente de recursos humanos, e nesse descritivo o foco tiver para a área de departamento pessoal, eu não sou a melhor candidata para essa vaga, eu não sou a candidata que vou me inscrever para essa vaga, porque eu não tenho a expertise hoje necessária para ser uma gestora da área de DP, mesmo eu tendo iniciado nessa área. Mas eu não operacionalizo mais uma folha de pagamento há uns 15 anos, mais ou menos. Logo, eu não sou a candidata ideal. Mas se eu for ler o descritivo de uma vaga e ela estiver mais focada na área de DHO, na área de TID, na área de recrutamento e seleção, é o tipo de vaga que vai me chamar a atenção. Cultura, falar de cultura, que envolva compliance, é o tipo da vaga que vai me chamar a atenção.
Fechando parênteses ali da divulgação da vaga, o que nós precisamos agora entender? A cultura. A cultura organizacional ela é um fator decisório no processo de recrutamento e seleção. Lembra no início que eu falei, não adianta eu ter o candidato ideal se ele não está dentro dessa cultura. Digamos que eu vou contratar alguém para uma empresa da área de educação, né? Agora eu me lembrei aqui de um podcast que eu assisti esses dias, e aí eu vou contratar um profissional para uma empresa na área de educação. E quando você faz a entrevista, tem algumas perguntas chaves ali que nós fazemos, que as respostas também são respostas já prontas, né? Geralmente você pergunta assim, me conta um ponto seu a melhorar, a pessoa fala ansiedade. Abrindo um parênteses para isso, é importante a gente lembrar que a ansiedade ela é inerente ao ser humano, ou seja, todo ser humano em algum momento está em um estado ansioso. É diferente do transtorno de ansiedade. Voltando nesse meu candidato aí, nessa minha vaga, então eu estou trabalhando uma vaga para uma empresa na área de educação. Se você perguntar para o candidato assim, você gosta de ler? A resposta é sim. Dificilmente você vai conversar com um candidato que diga para você que não. Aí quando você pergunta o último livro que ele leu, via de regra, muitos não lembram do nome do livro. Aí você já tem aí um ponto de atenção se realmente ele gosta de ler. Olá pessoal, que bom tê-los aqui comigo. Meu nome é Daniele Xavier e eu atuo na área de recursos humanos há mais de 20 anos. E uma das maiores dores que eu sinto nessa área é o de colocar a pessoa certa na cadeira certa. Pensando nisso, eu idealizei o curso da Imagem Ideal ao Candidato Real, curso este que leva o mesmo nome do meu livro. Esse curso é dividido em módulos e o que nós falaremos nesses módulos? Nós vamos falar sobre a importância do alinhamento cultural no processo seletivo, o quão rico é conhecermos a operação do negócio. Falaremos também sobre viés consciente e viés inconsciente, ética e legislação dentro do recrutamento e seleção, entre outros temas. Então, se você é da área ou está buscando uma transição de carreira e quer trabalhar como recrutador ou como headhunter, esse curso foi feito para você. Clica agora mesmo no link e adquira ele 100% online com e-book gratuito e certificado. Bom, voltando na minha cultura organizacional dessa empresa, se ela é uma empresa focada em treinamento, em educação corporativa, logo eu preciso de alguém que está em aprendizado contínuo, correto? E aí eu tenho uma pessoa que não gosta de ler, não gosta de fazer treinamentos e desenvolvimento, às vezes tem algumas imersões aos finais de semana, né? Parte a empresa vai custear, parte é do próprio candidato. Nossa, como assim, Daniele, parte é do próprio candidato? Bom, primeiramente a carreira, ela é nossa, né? A carreira não é da empresa. Então é óbvio que se eu tiver a oportunidade ali de fazer uma imersão que eu quero, que a empresa vai pagar o hotel, eu tenho que pagar a imersão, a carreira é minha, o conhecimento é meu. Aonde eu for, eu levo esse conhecimento. E aí eu tenho um candidato que não gosta, não é a praia dele estar em constante desenvolvimento. Ou seja, ele não tem o fit cultural que essa empresa de educação. Ele pode ter um mega currículo, ele pode ter todas as competências técnicas necessárias para aquela cadeira, mas ele não tem a parte comportamental. Ele é um candidato que quando a gente falar para ele assim, Zezinho, sexta tem um treinamento, sábado o dia todo a gente tem um treinamento, trazendo uma palestra da pessoa XYZ, o cara do momento. Ele é a pessoa que a hora que ele for na cozinha pegar um cafezinho com os outros colegas, ele vai falar assim, puta, você viu? Palestra com o cara, não sei das quantas, eu já tinha combinado que eu ia pra praia, já tinha combinado que eu ia fazer tal coisa. Então, além dele não ter o fit cultural, o que ele começa a fazer? Ele começa a contaminar o ambiente corporativo, porque ele começa a colocar aquelas sementinhas ruins. Ele vai no café, ele vai reclamar desse treinamento, ele vai no horário do almoço reclamar de algum livro que a empresa deu. Então, ele vai ser um candidato ideal
para uma outra empresa em outra cadeira. Não quer dizer que ele seja um profissional ruim, quer dizer que ele não é daquela cadeira, daquela empresa. Entenderam a importância que é eu conhecer do negócio, eu conhecer os valores da empresa, eu conhecer quais são os comportamentos esperados que a empresa que eu atuo quer dos profissionais, para eu entender que nem todo excelente currículo vai encaixar na minha empresa. Então vamos falar um pouquinho mais sobre cultura, né? Por que é tão importante assim ter esse alinhamento? Esses dias atrás eu estava ministrando um treinamento e para poucas pessoas e questionei para quem estava lá quais eram os valores da empresa. E o mais triste é que poucos souberam responder quais eram os valores da empresa. E eu fico me questionando assim, bom, se eu não sei quais são os valores da minha empresa, como que eu consigo desenhar os comportamentos esperados que eu quero desse candidato, desse profissional, de quem já faz parte do meu quadro dentro da empresa? Então, o primeiro passo, eu preciso saber quais são os valores da empresa que eu trabalho, porque esses valores têm que estar coeso com os meus valores, com as minhas crenças, os meus comportamentos têm que ter congruência com essa empresa. De repente, eu sou uma pessoa que não quero mais trabalhar em uma empresa com tapa na mesa, palavrões o tempo todo, e que nós sabemos que tem empresas assim. Então, ele precisa estar coeso com aquilo que eu acredito, né? E assim, eu consigo ter uma boa gestão, eu consigo ter uma boa equipe, eu consigo unir e eu tenho um ambiente propício a entregas, né? No final do dia, o que as empresas querem? Entrega de resultado. Então, é isso que elas querem no final do dia. Então, para a gente falar um pouquinho aqui, ó, da cultura organizacional, o que eu preciso ter? Eu preciso ter uma congruência dos valores e dos comportamentos esperados. Cada ser humano, cada um de nós temos os nossos valores, as nossas crenças, a maneira como nós fomos educados, como nós fomos criados. Eu costumo brincar que o meu primeiro ano de casamento foi o pior ano para mim, porque eram duas pessoas de comportamentos e crenças distintas, educação diferente, indo residir na mesma casa. Eu conheço 1 milhão de gente que fala que o primeiro ano do casamento é o melhor. Para mim foi o pior. E além de tudo, fui casar com um militar, extremamente metódico, eu sagitariana, então eu adorava deixar o sapato, a bolsa, cada coisa ali jogada, ele tinha que ter tudo sistemático ali, mas porque eram duas pessoas com educação, com cultura, com crenças distintas, indo residir no mesmo ambiente. Duas pessoas que teoricamente se amavam, né? Se amam até hoje. Imagine isso em um ambiente de trabalho, né? Então, assim, imagine essa analogia quando a gente fala em um ambiente onde eu tenho 500, 1.000, 5.000 colaboradores e aonde precisa existir uma sinergia e um engajamento entre eles. Então, o quanto é importante nós termos esse alinhamento. Então, a cultura ela é a congruência de valores e comportamentos, quais são os comportamentos que essa empresa espera que o profissional tenha. Eu preciso ter uma compreensão dessa cultura e isso a gente consegue muitas vezes em uma entrevista, né? Melhor maneira para eu conseguir pegar a compreensão dos valores do colaborador, do futuro colaborador, do profissional, para ver se tem congruência com meus valores, eu faço perguntas aonde eu vou solicitar que ele me conte situações da vida dele dentro da empresa, como que você lidou com o conflito X, me conte aí o maior desafio que você teve em um projeto, e quanto mais eu costumo falar, que eu gosto de bate-papo, né? Então, eu geralmente quando eu vou iniciar uma entrevista de emprego, fazer uma abordagem, eu já faço com quebra-gelo. Então, eu não gosto de nada muito engessado, porque eu acho que quanto mais à vontade a pessoa está, mais você conhece a essência da pessoa. Então, eu costumo falar que eu gosto muito de bate-papo. Então, geralmente eu falo assim, ó, você tem disponibilidade para um bate-papo comigo tal hora, sobre uma oportunidade e tal? Eu não venho muito engessada para que a pessoa não venha, sabe aquelas respostas prontas em um processo seletivo? Então, quando você faz o quebra-gelo, é um bate-papo, aí você vai colocando perguntas situacionais e ele vai falando, você começa a entender melhor qual é a essência dessa pessoa. E aí você consegue ver se tem o fit ou não cultural.
Então eu preciso que tenha uma conexão dos valores culturais, né, dos meus valores organizacionais, para que eu tenha essa decisão de contratação. Quando eu consigo juntar essas duas coisas, é onde eu tenho uma melhor decisão da contratação, tenho a sinergia e no final do dia eu tenho a entrega de resultado, que é o que toda empresa quer. Porque eu tenho uma pessoa competente tecnicamente, eu tenho uma pessoa que tem os soft skills que são necessários, né, as habilidades comportamentais, sociais ali, alinhado com a cultura da minha empresa. Com isso, o que eu faço? Reduzo significativamente o turnover da minha empresa. É muito difícil, talvez eu não usaria a palavra difícil, né? Mas é muito mais fácil a pessoa se adequar a essa cultura. A cultura ela é tão importante não só no processo seletivo, como no conjunto como um todo, né? Inclusive para quem já está na empresa. Quem nunca ouviu falar da obra de Jorge Amado, que fala mais ou menos assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, e eu vou ser sempre assim. A tal da síndrome de Gabriela dentro das organizações. O que eu já passei dentro de empresas, fosse como CLT, fosse como consultora, fosse para fazer um trabalho específico, onde tudo que a gente tenta trazer de novo, a gente tem a síndrome de Gabriela, que são aquelas pessoas que sabotam a empresa naquilo que você quer mudar. Então, você chega com uma ideia e a pessoa fala o quê? Ah, não, mas isso daí eu já ouvi falar, já tentaram várias vezes, isso não vai dar certo, nessa empresa não dá certo, aqui não é o foco, os donos são conservadores, ou, para você fazer isso você tem que mudar toda a equipe. A gente fala que essas são as pessoas que contaminam o ambiente, né? Recentemente eu escrevi um mini artigo no LinkedIn, onde eu falo justamente sobre isso. Se o cafezinho da tua empresa ele é um café saudável, ele é um café contaminado. E qual que é a diferença desse cafezinho? É aquela pessoa que vai na cozinha buscar um café e ela vai ou super empolgada, falando assim, você viu o que vai acontecer? A festa de final de ano, esse ano vai ser numa chácara, vai ter isso, vai ter piscina de bolinha para as crianças, não sei, alguma coisa assim? Ou é aquela pessoa que entra no cafezinho e fala assim, você viu onde vai ser a festa de final de ano? Pô, colocaram em uma chácara. Agora é 35 quilômetros de casa, vou gastar combustível, que saco. Aí vão levar criança, piscina de bolinha, não gosto de criança, não tenho filho já. Qual desses dois tipos de pessoa você é? Então pensa se você é a pessoa que tem a síndrome da Gabriela ou se você é a pessoa inovadora, você é a pessoa que vende a empresa, você é a pessoa que vai na outra área, sente a dor da outra área, senta junto, faz o que tem que fazer, ou você é aquela pessoa do feijãozinho com arroz? Então, apesar de todas as vantagens que a gente vê do alinhamento cultural, infelizmente a gente ainda lida com muitas resistências, né, de cultura no nosso dia a dia. E uma coisa assim que a gente tem que deixar muito claro é que a cultura organizacional ela tem um efeito cascata, né? Ela é de cima para baixo. Então, quando eu tenho um alto escalão da empresa que não entende a importância desse alinhamento, de estar em conexo, de ter uma congruência, uma coesão sobre o que eles falam, aí não adianta jogar essa responsabilidade dentro da área de recursos humanos e falando, vai lá implantar a cultura, porque a cultura não é assim que funciona, a cultura é o dia a dia. Se tem alguém aí vendo esse vídeo e pensando assim, não, mas a minha empresa não tem cultura. A tua empresa tem cultura sim. Comece a observar o dia a dia, o comportamento das pessoas, comece a observar como as pessoas se cumprimentam, como elas se tratam, como é a entrega de um trabalho, como que é a parceria ou como não é a parceria. Aqui não existe parceria, Daniele, aqui é cada um por si. Então, ela tem uma cultura de não parceria, ela tem uma cultura que não é colaborativa. E hoje nós estamos em um ecossistema, um depende do outro ali, né? E muitas vezes quando a gente está em processo seletivo, principalmente cargos de gerência, diretoria, cargos mais de alto escalão, existe uma preocupação. Não é só o salário monetário, né? Mas vem junto assim,
Tá, e como que funciona as coisas aqui dentro? Como que é a cultura aqui dentro? É uma cultura de autonomia? Porque às vezes você tem um cargo de diretor que você não é um diretor. Você é um supervisor melhorado em um cargo de diretor. Né? Então, essa empresa tem autonomia? Essa empresa não tem autonomia? É uma empresa onde eu posso errar? É uma empresa que eu não posso errar? É uma empresa de feedback contínuo? É uma empresa que te instiga a aprender mais? É uma empresa que não? Tudo isso é cultura. Quando eu falei assim, é uma empresa que te permite errar, eu costumo falar, e eu aprendi isso no meu ambiente corporativo, que existem 2 tipos de erros só que não pode acontecer. O erro que quebra uma empresa e o erro repetitivo. No mais, nós podemos errar. Nós somos seres humanos e estamos suscetíveis a erro. Então, se eu erro hoje, ok, resolvi esse erro, resolvi esse problema, eu não posso ter ele amanhã de novo. Eu acho que nós temos sim obrigação de resolver problemas dentro das empresas, mas quando a gente só está resolvendo o problema, alguma coisa está errada. Porque se eu só resolvo o problema, significa que eu não tenho um fluxo correto, eu não tenho um processo, eu não tenho um planejamento, e aí eu passo dia após dia apagando incêndio. Isso é cultura. É a cultura do apagar incêndio. É a cultura do correr atrás do rabo. Então veja o quanto a cultura ela vai impactar no final do dia no que entra no caixa da empresa.